Olá, Rede Tambaú de Comunicação entrevista nesta semana os principais candidatos à Prefeitura aqui de João Pessoa. A entrevista completa você acompanha aqui no portal T5. Comigo nessa missão está o apresentador do Tambaú Debate e também colunista político do portal T5, Josival Pereira. Olá, Josival. Olá, Daniel. Olá, Cartacho. Além também a participação dos repórteres do portal T5, temos Rinaldo Pedrosa e também temos a participação de Carlos Rocha. A gente recebe hoje, por ordem definida através de sorteio, o candidato do PT, Luciano Cartacho, que já está aqui no estúdio, vai ter também 30 minutos para trazer propostas para a cidade de João Pessoa, para a nossa entrevista, a nossa sabatina aqui na Rede Tambaú de Comunicação. Esse tempo começa a contar a partir de agora. Cartacho, seja bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade a você, Daniel, a José, a todos que estão nos acompanhando a partir do portal T5. Uma satisfação poder compartilhar essa entrevista com vocês. Mantendo a tradição, Josival começa. Luciano, eu vou fazer a pergunta que eu tenho avisado a todos os candidatos que essa pergunta foi feita para todos de forma igual, enfim, estou colocando em todas as entrevistas, que é a equação dos servidores contratados da Prefeitura Municipal. Tem uma resolução do Tribunal de Contas do Estado, que é recente, que diz que o município só pode ter 30% de contratados em relação à folha de efetivos, em relação ao número de efetivos. E aqui na Prefeitura nós temos efetivos aí perto de 10 mil, mais de 9 mil e temos contratado aí cerca de 14 mil. Como é possível resolver essa equação? Se for para resolver, como é que você resolveria? Assim, pela essa equação sobrariam aí cerca de 11 mil servidores, mais de 10 mil servidores contratados. Teria que haver demissão? Como resolver esse problema que o Tribunal de Contas está colocando para os futuros prefeitos? Olha, Josué, eu tive todas as minhas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. 8 anos como prefeito, todas aprovadas. E esse item ele é sempre abordado. Então, se eu tiver minhas contas aprovadas, é porque a gente fez uma programação, fez um planejamento, fez uma estruturação dentro da gestão municipal para resolver esse problema. E como é que nós começamos a fazer a resolução desse problema? Primeiro, realizando concurso público. Eu fui o prefeito na história de João Pessoa que mais realizou concurso público. Eu fiz concurso público, por exemplo, para a educação, 1.300 vagas. Então, lá tinha 1.300 prestadores de serviço, saíram e entraram 1.300 concursados. E dei posse a todo mundo de uma vez só. Eu tinha também, na Secretaria de Desenvolvimento Humano, aliás, na Secretaria da Previdência Municipal, a necessidade de fazer um concurso público. Eu fui lá também, fiz concurso público e dei posse a todos os concursados de uma vez só. Na SEDUB eu fiz concurso público. Fiz concurso público também na Procuradoria do município. Aliás, na Procuradoria foram 2 concursos públicos. Aí a gente pega também uma secretaria nova que a gente estruturou, que é uma secretaria que tem um papel importantíssimo em relação ao controle interno. A Controladoria do município também realizei concurso público. Ou seja, eu realizei concurso público em várias secretarias da Prefeitura de João Pessoa. Então, o segredo, José, é ir fazendo concurso público de maneira planejada, organizada, e você vai fazendo essa migração, porque ela é importante para que você possa qualificar cada vez mais o serviço público da cidade de João Pessoa. Olhando a história desses contratados na Prefeitura de João Pessoa, dá para ver que antes de sua gestão, quando você chegou já tinha um número realmente excessivo, passou por sua gestão e se mantém esse número excessivo. A pergunta a Prefeitura precisa de fato de 14 mil prestadores de serviço? Você tem abertura permanente de serviços na gestão municipal, isso é uma realidade. Muitos em parceria com o governo federal. Então são concursos, são servidores, são prestadores de serviço, muitas vezes, que passam um determinado período na gestão municipal, para um determinado programa. Se esse programa federal acabar, acaba a contratação dessas pessoas. Agora, a solução definitiva é o que eu fiz, a realização de concurso público na Prefeitura Municipal de João Pessoa. Mas não na minha gestão, fui o prefeito que mais realizou concurso público. E vamos fazer muito mais, porque eu acredito que esse é o melhor caminho. Agora, mantendo o funcionamento da máquina administrativa. Apesar desses concursos, não solucionou, tanto que no seu último ano de governo, firmou ali com o Ministério Público um termo de ajustamento de conduta, projetando novos concursos para a gestão que lhe sucedeu. Sim, exatamente, Daniel. Você está corroborando com o que eu estou dizendo aqui. Ou seja, eu fiz concurso público e assinei um TAC para fazer mais concurso público. Essa é a solução. Mas em 8 anos não conseguiu resolver essa distorção muito grande. Esse é um processo de longo prazo. Eu tanto resolvi na minha gestão que eu tive todas as minhas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. O senhor considera essa resolução do TCE muito rigorosa?
impossível de se cumprir? Não acho que é impossível de ser cumprido, não. Eu acho que a gente tem que trabalhar cada vez mais, avançando no planejamento de realização de concurso público. Eu fazia um diferencial. Toda vez que eu realizava um concurso público na gestão municipal, eu chamava todos os concursados de uma única vez. De uma única vez. Você imagina na educação fazer um concurso público para 1.300 vagas e chamar todo mundo de uma vez só. Então, esse foi um exemplo que se viu para todas as secretarias que eu realizei concurso público, eu chamei todos de uma vez só. Então, se eleito em 4 anos, o senhor consegue atingir essa meta do Tribunal de Contas? Nós vamos trabalhar dentro dessa expectativa de avançar mais ainda no concurso público. Vamos trazer um outro tema. Chamou a atenção nesta semana a união dos 3 principais candidatos de oposição para pedir tropas federais aqui na eleição municipal em João Pessoa. Isso trouxe reações políticas também. O presidente do seu partido no estado, Jackson Macedo, criticou esse ato em conjunto. Como é que o senhor ouviu essa reação do seu próprio partido ao ato que foi feito? Olha, primeiro dizer o seguinte, o ato, uma entrevista coletiva, não é uma campanha eleitoral, não estava se tratando de uma aliança política dos 3 candidatos de forma alguma. O que foi chamado foi uma convocação para a imprensa, para a gente fazer uma entrevista coletiva com o seguinte objetivo: eleições limpas na Paraíba, especificamente em João Pessoa. Nós queremos eleições limpas, eleições transparentes, que o povo tem o direito de se posicionar, de receber seus candidatos em sua casa, na sua comunidade, no seu bairro. O que é que está acontecendo em João Pessoa, Daniel? Nós tivemos recentemente 2 operações da Polícia Federal, tratando de quê? Da relação entre a Prefeitura Municipal de João Pessoa e o crime organizado na cidade, e as facções criminosas na cidade de João Pessoa. A primeira operação aconteceu na Secretaria de Saúde de João Pessoa e na casa da secretária de Junta de Saúde, Janine Lucena, que por acaso é a filha do prefeito Cícero Lucena. Então a Polícia Federal foi na casa de Janine, foi na Secretaria de Saúde, foi na INLU e foi na Secretaria de Desenvolvimento Social. Nessa última não houve órgão municipal sendo alvo. Na segunda, mas não acho pouco não, a primeira já foi em 3 secretarias na casa da filha do prefeito. A segunda agora, o que é que aconteceu? Numa comunidade de João Pessoa, mais especificamente no bairro São José, foi lá feita uma operação estabelecendo também, investigando essa relação entre o crime organizado e a Prefeitura Municipal de João Pessoa. E o que é que aconteceu? Teve vereador envolvido, a vereadora envolvida era secretária de Junta da Ação Social da Prefeitura de João Pessoa. Teve também um conselheiro tutelar, que também trabalha para a Prefeitura de João Pessoa, é eleito, mas trabalha na Prefeitura de João Pessoa. E teve uma série de outras investigações que pegaram, inclusive, contra-cheque de funcionários da Prefeitura. Então, o que está se dizendo aqui nessa entrevista coletiva foi um chamamento que nós temos nas divergências políticas, cada um tem a sua candidatura própria. Agora, tem uma coisa que é comum, nós queremos que a eleição seja limpa, João Pessoa. Nós não podemos aceitar que, além de enfrentar uma máquina administrativa, né, que está aí nos 4 cantos de João Pessoa, a gente tem agora que enfrentar uma relação entre a Prefeitura e o crime organizado, que diz nessa comunidade entra fulano, mas cicrano não entra. O senhor ainda não respondeu a minha pergunta. Em relação a Jackson Macedo e a crítica de que ali, na verdade, existia uma aliança política sendo formada. Estou demonstrando aqui que não tinha aliança política nenhuma. Eu fiquei com a curiosidade. Quem chamou a coletiva? Quem tomou a iniciativa? São 3 candidatos, só para concluir, são 3 candidatos que estão colocados na rua já desde o lançamento das candidaturas. Como é que você pode fazer uma aliança política no primeiro turno com 3 candidaturas, cada um pedindo voto para a sua candidatura? Eu fiquei com a curiosidade, quem liderou o movimento, quem chamou a coletiva, quem dos 3 candidatos? Não teve liderança de movimento não, Josué. O que teve foi uma percepção. De repente todos migram para o mesmo lugar, ninguém teve a iniciativa de... Não teve não. Sabe por quê, Josué? Porque isso todo mundo já estava sentindo na pele. O que está acontecendo em João Pessoa. Só Daniel coloca a história do PT aqui e eu aproveito, já que já falou do PT, para formular uma pergunta. Olhando seu guia eleitoral, claramente, ele está muito concentrado em você, Amanda e Ricardo, e a gente não tem notado a presença de petistas locais. A minha pergunta é uma estratégia mesmo de focar nesses 3 ou a relação com o PT local não foi resolvida durante a campanha, ainda tem problemas de envolver? Só para voltar, vou responder, mas só para voltar a Daniel, para explicar uma coisa, Daniel. Olha, essa tentativa que algumas pessoas estão fazendo, inclusive do presidente do partido, de tentar dizer, ali é uma aliança política, quando na realidade tenta-se tirar o objetivo maior
da atividade que foi realizada, que foi chamar a atenção de você que está em casa nos acompanhando, para a realidade que João Pessoa está vivenciando hoje, do crime organizado, controlando as comunidades, controlando a vida das pessoas e querendo controlar o voto do cidadão de João Pessoa. Isso foi o que nos chamou a atenção para dizer, nós queremos eleições limpas, cada um defende a sua candidatura, cada um tem a sua proposta de governo, e a gente quer que o melhor, que o povo de João Pessoa entender, que é mais experiente, que está mais preparado, que tem trabalho na cidade, que possa vencer as eleições. Então, essa foi a questão central. Josval. A pergunta é a seguinte, olhando o guia eleitoral, o seu guia eleitoral, a gente percebe que está concentrado. Você, e é normal, a candidata a vice, Amanda e Ricardo Coutinho. E não, os petistas locais, algumas lideranças, outras ex-vereadores ou vereadores, eles não têm aparecido no guia. Quais são essas lideranças? Tem várias lideranças aqui do PT. O PT tem ex-liderança, histórico do PT, enfim. Assim, Cida Ramos, uma por que, delas, que o PT não está na sua campanha ou está e não vai para o guia? Como é que é a relação com o PT hoje? Josival, eu sou candidato pelo PT. Está aqui, ó. 13. 13 de Lula, 13 de Luciano. Sou candidato pelo PT. Segundo, a minha vice é do PT, Amanda Rodrigues. A militância do PT está na nossa caminhada todo dia. O único vereador que o PT tem na Câmara Municipal, Marcos Henrique, está na nossa campanha. A candidata Estela Bezerra, candidata a vereadora, que já foi deputada estadual, já foi candidata a deputada federal recentemente, já foi secretária de Estado, secretária do município, está fazendo a nossa campanha. A militância do partido tem nos acompanhado nos 4 cantos da cidade. Então, nós agora estamos enfrentando o debate com o atual gestor. A nossa campanha é mostrar que Cícero Lucena ele não fez nada pela cidade de João Pessoa, a não ser calçar algumas ruas, né? Que é muito pouco com a cidade do Porto de João Pessoa. O que a gente quer nessa campanha é mostrar que está na hora do PT voltar a governar a cidade, para fazer mais creche, para fazer mais UPA, para fazer mais PSF, para fazer mais hospital, para melhorar a vida do povo, para a gente poder ter qualidade de vida, voltar a um programa de habitacional que eu fiz 10 mil casas na cidade de João Pessoa. Então a gente quer voltar para a prefeitura para melhorar a vida da população. Essa disputa interna, essas questões menores, isso foi superado. Nós já estamos agora enfrentando o debate para ir para o segundo turno e vencer as eleições. Vou trazer outros temas aqui. Vou chamar agora o repórter do Portal T5, Carlos Rocha, que tem uma pergunta para o candidato. Candidato, os números do IDEB, que mensura a qualidade da educação em João Pessoa, foram baixos. Questionado sobre isso, o atual prefeito atribuiu à gestão anterior, ou seja, ao governo Cartacho. O que o senhor tem a dizer sobre isso e, se eleito, como pretende mudar essa realidade e alavancar os números do IDEB aqui para a capital paraibana? O prefeito, ele é useiro e vezeiro nessa situação de querer botar a culpa no passado. Recebeu a prefeitura pronta, organizada, com dinheiro em caixa, está terminando o mandato dele, o último mandato dele como prefeito de João Pessoa vai ser esse, né? E ele ainda fica olhando para trás, tentando arranjar culpado para a ineficiência, para a incompetência de Cícero Lucena. Na minha gestão, a gente sempre atingiu o índice de desenvolvimento do IDEB. Sempre, ou superava a meta, ou atingia a meta. Sempre foi assim na nossa gestão, porque a gente tem uma educação de qualidade. A gente tem investimento, a gente fez escola em tempo integral, fez creche em tempo integral, alimentação era de qualidade, fiz concurso público para os professores. Então, tinha uma educação eficiente na nossa cidade. Agora, chegou a gestão de Cícero, qual é a realidade? Ele não atingiu a meta do IDEB e aí fica tentando arranjar culpados. Foi reprovado no IDEB, a educação de uma pessoa foi reprovada. E as causas são muito simples, falta de tudo na educação de uma pessoa. Alimentação escolar, nossas crianças estão passando fome, passando necessidade, e com fome ninguém aprende. Então a merenda escolar hoje é quiçu, com bolacha, creme e crack. Essa é a realidade da alimentação na cidade de João Pessoa. A gente vê que o prefeito não construiu uma creche nova nessa cidade, não construiu uma escola em João Pessoa, o material escolar é precário, o fardamento chega a cada 2 anos ou 3 anos. Então, a gente vê que o prefeito não investiu na educação e o resultado do IDEB está aí para comprovar. Foi reprovado. Na minha gestão, a gente era aprovado. A diferença é só essa. Você começou, Luciano, a campanha eleitoral com relação à questão de transportes, dizendo que ia fazer estudos para a implantação da tarifa zero. Só que nessa última semana você já deu uma mudança e disse que vai implantar a tarifa zero. No guia eleitoral de ontem você fala, inclusive conversando com sua vice, você pergunta,
Dá para fazer, né, Amanda? Aí eu pergunto aqui, dá para fazer? Vocês já fizeram estudos? Quanto vai custar a tarifa zero? Será implantada de imediato? Qual é o plano que você tem com relação a essa história da tarifa zero? Josué, eu continuo dizendo que a tarifa zero será feita e será feita de maneira progressiva na cidade de João Pessoa. Ela é uma realidade em mais de 100 municípios do país. O transporte público ele é fundamental, ele tem um peso importante no orçamento familiar, né? E ele precisa ser dentro de um padrão de qualidade que a população possa usar. Então, o nosso objetivo é começar a tarifa zero, nos finais de semana e nos feriados. Com recurso próprio? Vou chegar lá. Campina Grande aqui faz uma vez no mês aos domingos. São Paulo faz aos domingos, sábado e domingo. E outras cidades do Brasil já fazem durante a semana toda. Qual é o objetivo nosso? Nós vamos ter recurso próprio da Prefeitura de João Pessoa, nós vamos ter um fundo específico para a tarifa zero. Nós vamos ter financiamento junto ao governo federal. O presidente Lula é o presidente do social. Essa pauta está permanentemente na gestão do presidente Lula como uma coisa viável, que está discutindo, inclusive, com parcerias com o Congresso Nacional. Então, nós vamos ter recurso da Prefeitura de João Pessoa, que no ano que vem vai ser em torno de 5 bilhões de reais. Eu não estou falando de 5 milhões, não, eu estou falando de 5 bilhões de reais. Então, é plenamente possível a gente fazer a tarifa zero de maneira progressiva na cidade. E se o governo federal não criar um fundo, não entrar nisso, se passar, se o Congresso não aprovar, a Prefeitura tem como bancar? A Prefeitura tem como fazer, de maneira progressiva. Já tem custo, já tem custo. De maneira progressiva, como a gente está fazendo aqui, o estudo, a avaliação, é nesse sentido que nós vamos fazer a tarifa zero. Congelamento da tarifa, isso está previsto no Não, não está previsto congelamento da tarifa, não. Está previsto tarifa zero. O nosso compromisso é começar com finais de semana, sábado, domingo, no caso, e os feriados a gente ter a tarifa zero em João Pessoa. É para que as pessoas possam usufruir da cidade, aquecer a nossa economia, ter acesso ao lazer, né, visitar as famílias nos outros bairros da cidade de João Pessoa. Então, a tarifa zero é um trabalho social. O governo municipal e o governo federal e o estadual já é responsável pela saúde, pela educação gratuita, né? E tem tudo para ser agora responsável também pelo transporte. Para fechar essa questão do transporte e do trânsito, tem, claro, os candidatos que não foram ainda, eles podem falar de uma realidade que não conhecem e tal, e fazer propostas. Você já foi prefeito, já conhece, então quem foi conhece. Então. Qual é a realidade do transporte público? As empresas são responsáveis, não são responsáveis? Essa história de licitação tem problema, não tem problema? Enfim, qual é a realidade do transporte público? A realidade, Oswaldo, é que o gestor ele precisa ter a autonomia, a independência e ter o controle dos investimentos no sistema de saúde, no sistema de transporte público na cidade de João Pessoa, através da CEMOB, que tem esse papel fiscalizador, né? Então, na minha gestão, todas as linhas de transporte coletivo de João Pessoa funcionaram. O que é que aconteceu agora? Cícero Lucena foi lá e fechou metade não, mas um percentual significativo das linhas de transporte público em João Pessoa. Aí chega na véspera da eleição, de tanto a gente cobrar isso, ele está dizendo que vai reabrir. 4 anos depois, Cícero está reabrindo uma linha de transporte coletivo na cidade de João Pessoa. Uma outra parte, ele diminuiu, reduziu o horário de funcionamento dessas linhas. Que, por exemplo, tinha linha que era de manhã até 21 horas, 22 horas. Está indo até 18 horas. Então, o que precisa, na realidade, é essa gestão continuar, como era no nosso mandato, de ter essa autonomia. Vou reabrir o terminal de integração. Por que é que o prefeito fechou o terminal de integração? Por que é que Cícero fechou o terminal de integração? O prefeito disse até que hoje fechou. Não, aí é uma piada um negócio desse, né? No período da pandemia, né? Não, a pandemia não fechou o transporte público. Foi uma questão sanitária que a gente paralisou o transporte público durante um determinado período. Terminou a pandemia, a gente voltou. Os transportes de maneira progressiva foram voltando para João Pessoa. Agora, se está 4 anos como prefeito, e está aí dizendo que não reabriu o terminal de integração, botando culpa na gente. E por que ele não reabriu no começo do ano? Por que ele não abriu até agora? Deixa eu trazer outro tema então, agora. Então, só para concluir essa finalização aqui, quero colocar para vocês o seguinte. Em janeiro, uma das primeiras ações como prefeito de João Pessoa vai ser abrir o terminal de integração. Ricardo fez o terminal de integração com 100 dias de governo. E com 100 dias de governo eu vou reabrir. Pintar, organizar, estruturar e botar para funcionar para que o cidadão de João Pessoa tenha acesso a pegar 2 ônibus com uma única passagem. Reduzir o custo das pessoas com o transporte coletivo. Que Cícero foi o grande responsável, inclusive pelo esvaziamento do centro histórico, porque a cidade baixa lá
perto do terminal de integração, está um caos total em relação também ao comércio, um verdadeiro deserto, porque as pessoas não descem mais para o centro histórico. Vou trazer agora mais uma vez as equipes do Portal T5. Agora o repórter Rinaldo Pedrosa tem uma pergunta para o candidato. Vamos ver. Candidato, João Pessoa até tem alguns trechos de ciclovias espalhados pela cidade que são voltados para a mobilidade urbana, mas é fato que João Pessoa ainda precisa de mais trechos como esse, focados não só na mobilidade, como também para o incentivo à atividade física, já que é comum a gente encontrar vários grupos se deslocando pelo município de bicicleta. Há algum planejamento no plano de governo do senhor que abrange esses grupos, não só na mobilidade, como também na atividade física para a segurança desses ciclistas? Assim, pode ter certeza que essa é uma prioridade nossa. Na minha gestão eu fiz 52 quilômetros de ciclovia na nossa cidade, que é mais sustentável, que é importante tanto para o lazer como para as pessoas terem a mobilidade para buscar o mercado de trabalho, para poder resolver um problema no centro da cidade, em qualquer área da cidade de João Pessoa. Então, eu fiz 52 quilômetros e deixei pronto, preparado, planejado, com projetos já totalmente estruturado para mais 42 quilômetros de ciclovia na cidade. O que é que aconteceu? Veio a gestão de Cícero. Ele arquivou totalmente esses projetos de ciclovias novas na cidade, não fez nenhum, e além de não fazer, está destruindo aquilo que a gente fez. Você passa na Avenida Rui Carneiro e você vai ver que ele simplesmente tirou a ciclovia de lá, que estava pronta, preparada, no máximo tem que fazer uma pintura na faixa, mas estava 100% funcionando. Então eu fiz ciclovia, vou fazer mais. O problema foi que o atual gestor Cícero acabou com as ciclovias, não fez 2 palmos de ciclovia na cidade de João Pessoa. Então pode ter certeza que eu vou ampliar a ciclovia, porque esse é fundamental. O transporte não motorizado é um transporte sustentável e, sem dúvida alguma, é fundamental para uma cidade de João Pessoa, que na nossa gestão é uma cidade voltada para as pessoas, para a qualidade de vida, para o bem-estar. E o ciclista tem essa opção de fazer isso com a nossa realidade. Eu queria colocar um tema aqui, infraestrutura. Eu queria saber, João Pessoa está crescendo ainda, crescendo mais ainda, tem a história de 1 milhão de habitantes. Qual o seu plano de intervenção na infraestrutura de João Pessoa, de ampliação de infraestrutura? Não sei se o senhor for eleito. Nós temos um plano muito importante para a cidade de João Pessoa. Primeiro a gente vai ter que chegar, José, fazer um diagnóstico da cidade, como é que está a gestão de Cícero, de maneira detalhada. E aí a gente já pode ver, por exemplo, em todas as áreas de João Pessoa. Se você pegar, por exemplo, a educação, nós já falamos daqui, sai o resultado do IDEB, que mede a qualidade da educação, se isso foi reprovado. Na minha gestão a gente era aprovado. Então nós temos que investir na educação, fazer mais creche, fazer mais escola. O prefeito não fez uma creche, nem fez uma escola. Nós vamos fazer, já fiz várias, vou fazer mais. Aí vamos também para uma outra área importante, que é exatamente a área da saúde, né? Vamos fazer o diagnóstico da área da saúde. O que é que a gente já tem de concreto hoje? O Previne Brasil, que mede a qualidade dos investimentos em relação à atenção básica, os PSF de João Pessoa, dos 223 municípios da Paraíba, João Pessoa ficou lá, vou usar um termo aqui, lá na rabada, no final de tudo, da lista, né? A posição vergonhosa para a cidade de João Pessoa, entre as 10 piores do estado da Paraíba. Nós vamos ter que investir na saúde, vamos ter que fazer PSFs novos, vamos ter que fazer UPAs novas na cidade, como eu já fiz 3, vou fazer mais 2, vou ter que fazer um hospital novo, já fiz o Hospital Pronto Vida, vou fazer um hospital novo para desafogar o trauminha. Então isso já requer o quê? Investimento, né? Outra área importante, a área da competitividade do município. Saiu aí, né, o resultado sobre a competitividade do município de João Pessoa, né? João Pessoa perdeu 80 posições. Na minha gestão, a gente era o primeiro do Nordeste no ranking de competitividade. Então, com esse diagnóstico, a gente chega para fazer os investimentos necessários que a cidade vai precisar. Aí nós vamos falar de habitação. Eu deixei 10 mil habitações feitas na cidade, nós vamos ter que ter um investimento na habitação, isso é infraestrutura também, né? Na estruturação dos bairros. Nós vamos ter que fazer um investimento na iluminação em LED, em João Pessoa, que nós tínhamos 17 bairros 100% iluminados com LED na minha gestão, se isso não iluminou um bairro 100% ainda. Nós vamos ter que investir em pavimentação e asfalto. Eu fiz 300 quilômetros de asfalto na cidade de João Pessoa. O atual gestor, todo dia, passa o asfalto em cima de onde já tem asfalto, porque está na véspera da eleição. Nós fizemos um planejamento geral. Vamos melhorar os calçamentos de rua na cidade de João Pessoa, que atualmente é feito sem fazer a drenagem, sem fazer o saneamento.
Então nós vamos investir em tudo isso, vamos investir na parte estrutural da cidade também, no alargamento de ruas, em viadutos da cidade de João Pessoa. A infraestrutura era mais nesse caso, a gente chegar nisso cidade, tudo, essa história de calçamento, pavimentação, hospital, a estrutura da cidade era a minha pergunta sobre infraestrutura. Então, nós vamos ter que fazer o alargamento de algumas ruas na cidade de João Pessoa, fazer o viaduto de acesso ao altiplano ali, resolver definitivamente o problema da ligação Mangabeira-Valentina, que eu não pude fazer na minha primeira gestão, mas vou fazer agora. Resolver os pontos de alagamento na cidade de João Pessoa. Né? Porque quando eu fui prefeito, eu preciso dizer isso aqui, o bairro São José era uma área de risco. Eu resolvi definitivamente essa área de risco lá. Levei habitação, levei infraestrutura, levei pavimentação, levei casa, levei creche. O Saturnino de Brito, que fica aqui no centro da cidade, a comunidade, eu construí 400 apartamentos lá, mas levei infraestrutura para lá também, de pavimentação, de tudo. Assim também foi na comunidade São José, bairro São José. Também fiz 400 apartamentos lá e levei infraestrutura. Então a gente vai pegar as áreas de risco que ainda existem na cidade, como a comunidade do Oeste, por exemplo, e vamos urbanizar. Então o investimento é para gerar bem-estar e qualidade de vida para as pessoas. Trazer um outro tema importante, saiu um censo essa semana em relação à população adulta em situação de rua aqui em João Pessoa. De acordo com esse estudo da Prefeitura com a FPB, temos 283 pessoas em situação de rua, pessoas adultas. No seu plano de governo, fala em criar um albergue para pessoas em situação de rua, mas anteriormente, quando foi eleito pela segunda vez, o senhor prometeu um centro pop no Varadouro e não cumpriu. Essa proposta agora de albergue vai ser na região do Varadouro. A gente sabe do problema que existe nessa região específica do centro em relação às pessoas em situação de vulnerabilidade. Nós fizemos o centro pop, nós ampliamos o centro pop em João Pessoa. Acabado está agora. O atual gestor é que acabou com o centro pop. Nós temos o centro pop funcionando na cidade de João Pessoa. E esse albergue vai vir também com essa finalidade. Onde vai ser? Já a gente definido? Não tem um local definido, porque você vai precisar fazer um estudo, uma avaliação, porque a população de rua não está mais só no centro da cidade. Infelizmente, está em outras áreas também. E a gente precisa fazer isso. Então, o nosso objetivo é fazer um trabalho de acompanhamento nessa situação dos moradores de rua, para que a gente possa ter assistência permanente a essas pessoas, tanto na saúde, na educação, na questão, por exemplo, que eu fiz, que foi aumentar, quase que dobrar o valor do aluguel social, era R$200, nós passamos para 350, o atual gestor deixou congelado, em 4 anos não deu nenhum reajuste do aluguel social, para que a gente possa também ter a oportunidade de levar essas pessoas para morar em casa, aqueles que verdadeiramente queiram participar desse projeto. Luciano, olhando a pesquisa Quest, que foi publicada pela TV Cabo Branco, olhando o relatório total dessa entrevista, nos cruzamentos dessa pesquisa, nos cruzamentos que tem lá, está lá anotado que você, do seu eleitorado, do seu percentual, você tem 18% de eleitores que votaram em Lula em 2022 e 7% dos eleitores que votaram em Bolsonaro. Olhando esses 18% de eleitores que votaram em Lula, a adesão de eleitores lulistas não está baixa para você, segundo a pesquisa? Josval, eu tenho evitado fazer comentário de pesquisa. Eu sei que a TV Cabo Branco é uma TV de muita credibilidade aqui na cidade de João Pessoa, mas eu tenho me abstido de fazer essa avaliação de pesquisa eleitoral, porque as pesquisas eleitorais não têm batido com a realidade. Você pega a última, por exemplo, para governador aqui no estado da Paraíba, a última que saiu na véspera da eleição, dava veneziano disputando ali o segundo turno voto a voto com Pedro Cunha Lima. Quando abriu as urnas no dia seguinte, houve a eleição e o resultado foi completamente. Infelizmente, o veneziano ficou em 4º lugar e Pedro foi para o segundo turno. Então, nós temos pesquisa de consumo interno. Vai ter segundo turno em João Pessoa, eu estou liderando o segundo lugar. Nós vamos para o segundo turno e vamos enfrentar a Cícero Lucena e vamos ganhar mais uma vez como ganhamos em 2012. O grande medo, o grande receio de Cícero é enfrentar a minha candidatura. Porque vai ser uma comparação de projeto de quem fez mais para João Pessoa, de quem tem discurso, mas não tem prática, e de quem tem discurso e tem resultado, que sou eu. Então, o nosso objetivo é fazer um trabalho
com a nossa militância, com a presidência, com o presidente Lula, para que a gente possa ampliar a nossa votação em João Pessoa, como nós estamos conseguindo fazer. Candidato. E, sem dúvida alguma, Lula vai estar aqui no segundo turno para nos ajudar a vencer as eleições de João Pessoa. No dia 1º de outubro, a Rede Tambaú de Comunicação vai promover um debate. Nós podemos contar com a sua Com presença? a minha presença, vai ser um prazer estar com vocês aqui. Minuto final para suas considerações finais. Eu quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade ao Sistema Tambaú, e dizer que estou pronto, que eu estou preparado, que eu tenho experiência, que eu vou voltar a ser prefeito de João Pessoa para fazer mais e melhor. O atual gestor, infelizmente, desestruturou a cidade de João Pessoa. Não fez uma creche nova, não fez uma escola nova, não fez um hospital novo na cidade de João Pessoa, não fez ciclovia, não fez habitação. E como prefeito eu vou voltar para fazer muito mais. Nós temos a condição hoje de apresentar um programa de governo real, factível. Vou construir 10 creches novas na cidade de João Pessoa. Vou construir mais um hospital para desafogar o trauminha. Fiz 3 UPAs, vou fazer mais 2 UPAs na nossa cidade. Vamos fazer investimento em várias áreas também da nossa capital, do ponto de vista turístico também, revitalizar o nosso centro histórico, levar moradia digna para o centro da nossa cidade. Fazer investimento também na questão das ciclovias na nossa capital. Portanto, nós estamos prontos, preparados para resgatar João Pessoa desse marasmo que se encontra hoje e gerar bem-estar e qualidade de vida para a nossa gente. Obrigado, candidato. Obrigado, Josival. A gente volta amanhã a dar sequência a essas entrevistas, a essa rodada de entrevistas, finalizando amanhã, por ordem definida em sorteio, com o candidato à reeleição Cícero Lucena, do Progressistas. Até amanhã.